Os irmãos estão podendo me ouvir bem aí? Ok. Meus irmãos, é com grande alegria, mais uma vez, nós estamos na casa do Senhor, ou seja, estamos em casa, mas estamos celebrando ao Senhor juntos, e é um grande prazer. Apesar de estarmos de forma remota, mas cremos que o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações a cada domingo, quando nos reunimos em torno da palavra de Deus. Meus irmãos, hoje eu quero conversar com vocês sobre o Salmo 116. Vocês podem abrir as Bíblias de vocês no Salmo 116. Por isso que o nosso louvor já foi cantado, o louvor que antecede a pregação, foi cantado sobre o Salmo 116. Nos diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda dos meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobre modo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebrastes as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifício de ações de graça. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, os atos da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Eu quero convidá-lo para que nós possamos, antes da exposição desse texto, orar ao Senhor, pedindo que o Senhor traga a iluminação ao nosso entendimento, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos em tua presença, e neste momento nós te louvamos, Senhor. O nosso coração é grato ao Senhor, pois, de fato, não há absolutamente nada que possamos dar ao Senhor em retribuição por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. A ti, Senhor, todo o louvor. A ti, Senhor, porque tu tem livrado a cada um de nós. É o Senhor que preserva as nossas vidas. É o Senhor que nos guarda. É o Senhor que tem providenciado para cada família aqui representada as tuas bênçãos maravilhosas, o teu cuidado. Nesta hora, Senhor, eu oro para que a tua palavra seja aplicada a cada coração. Eu não sei como se encontra a vida dos meus irmãos, talvez passando por momentos muito difíceis, Senhor, neste momento pandêmico, mas o nosso pedido ao Senhor é que o Senhor possa trazer uma palavra de encorajamento a cada um de nós. Palavra, Senhor, de consolo para aqueles que necessitam de consolação nesta noite. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa assim fazê-lo, Senhor, operando em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu acredito que todos vocês concordam comigo que esse salmo
é um salmo excepcional. Esse salmo, ele demonstra um coração grato ao Senhor. Nós percebemos em cada palavra, em cada frase, como esse salmista, ele está grato ao Senhor. Ele está grato a Deus por grandes livramentos, por momentos que ele passar em sua vida, que o Senhor o livrou. Nesta noite, irmãos, eu quero falar com vocês sobre o que fazer em tempos de crise. O que devemos fazer em tempos de crise? Sobre a autoria desse salmo, não consta aqui, como nos demais salmos, alguns outros salmos que nós temos nesse saltério, que é o inário de Israel. Os salmos é o inário do povo judeu. E em alguns deles nós temos a descrição da autoria. Esse aqui, porém, nós não temos a descrição de quem escreveu. Mas a maioria dos estudiosos concordam e acreditam que esse salmo foi escrito por um rei de Judá. Seu nome, Rei Ezequias. Muitos atribuem, então, a esse salmo tão inspirativo ao rei Ezequias. E eu, irmãos, estou inclinado a acreditar nisso, porque quando comparamos a história de Ezequias a uma história profundamente ligada àquilo que esse salmista está falando. O rei Ezequias, como todos nós bem sabemos, o rei Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos de idade. Ele assume o trono quando seu pai Acais havia perecido. Então ele assume o trono de Judá, a cidade de Jerusalém. E ele então começa a reinar com 25 anos, reinou por 29 anos. E esse rei morreu aos 54 anos. A história de Ezequias, irmãos, está marcada por momentos preciosos que esse rei viveu. A guisa também do seu comprometimento profundo com o Senhor e com as Escrituras. Quando nós iremos ler lá a história dos reis, ou a história das crônicas dos reis de Israel, e consta a história do rei Ezequias, há momentos pontuais em sua vida, momentos singulares. O rei Ezequias foi um rei, irmãos, piedoso, crente, servo do Senhor. A despeito do que o seu pai Acais havia feito antes dele, porque Acais havia instituído em Judá a idolatria, ele havia queimado seus filhos ao deus Moloque, ele havia feito aquilo que era abominável aos olhos do Senhor. Porém, vai nos dizer as Escrituras que Ezequias, quando assume o trono, intenta em seu coração, ou seja, assenta em seu coração o desejo de trazer uma reforma espiritual, uma reforma religiosa naquele tempo. E vai nos dizer as Escrituras, então, que Ezequias vai quebrar os porte-ídolos, ele vai extirpar tudo aquilo que era representatividade de pecado, ou seja, que desagradava o coração de Deus. Esse é Ezequias, um homem crente, um servo do Senhor. Esse é Ezequias. Só, irmãos, que a história de Ezequias não está marcada apenas por momentos especiais, momentos de vitórias, momentos de bonança, porque vai nos dizer a história, irmãos, que se levanta um império poderosíssimo na terra, que é o Império Assírio. Os irmãos hão de lembrar da história de Ezequias e se lembrar que o rei Senaqueribe, que era o rei da Síria, se levanta contra Judá. E então, quando esse rei, em campanha militar, já havia passado por muitos povos, destruído nações, e devemos dizer, irmãos, que esse império era um império cruel. Senaqueribe era um homem perverso nos seus atos, nas suas atitudes, e
Judá não tinha possibilidade militar, bélica, de enfrentar um exército tão poderoso. E aí é nesse momento que talvez a história do rei Ezequias começa a mudar um pouco. Há momentos de conflito, momentos de angústia por parte desse monarca, pois ele se via ameaçado, juntamente com todo o seu povo, frente a esse grande desafio, um desafio intransponível, poderíamos assim dizer, humanamente. Não tinha como vencer o rei da Síria, Senaqueribe. É o momento, irmãos, na história desse rei, que esse rei afrontoso envia uma carta para Senaqueribe, para Ezequias. E nessa carta, ele então diz a Ezequias: olha, Ezequias, não adianta enganar o povo, não adianta tentar iludir o seu povo, porque por onde eu passei, eu dissipei todos os deuses. Quem eram eles perante o meu poder? E aí, a afronta chega também ao Deus de Israel. E eu quero, irmãos, que vocês conheçam um pouco o pano de fundo da história desse salmista, desse rei que escreve esse salmo tão inspirativo, para entendermos sob que circunstâncias ele se viu em aflito, em aperto, e declarou que o Senhor o salvou. Pois bem, Ezequias, a despeito do que talvez se esperava que um rei pudesse fazer, ele contraria as expectativas, porque o monarca, quando se via em aperto com outras nações, ele deveria, então, fazer conchaves, alianças com outros reinos. Mas a atitude desse rei, meus irmãos, é que ele, então, pega aquela carta afrontosa, vai ao templo, e então vai acontecer exatamente o que o salmo que lemos nesta noite nos diz. Ezequias vai invocar o nome do Senhor. A despeito de tudo que se esperava de um monarca, ele não vai consultar os seus generais, ele não vai criar uma estratagema para combater o rei da Síria, ele não procura a diplomacia para enfrentar aquele desafio. Não, diz a palavra do Senhor, irmãos, que Ezequias, ele vai até o Senhor, ele expõe a carta afrontosa e então ele vai clamar a Deus. O resultado disso é que o Senhor ouviu a oração do seu servo. E todos nós conhecemos essa maravilhosa história. Sabemos, irmãos, que em apenas uma noite, o exército de Senaqueribe estava acampado, havia entrincheirado a cidade de Jerusalém. E em uma noite, com apenas um anjo, diz as Escrituras, o Senhor enviou o seu anjo. E naquela noite, 185 mil homens caíram prostrados pelo poder do Senhor. A resposta de Ezequias fora ouvida, fora atendida pelo Deus que ele servia. Mas esse não foi o único momento que Ezequias viveu de aflições. Ezequias, após essa grande vitória, vai nos dizer que ele ficou doente, adoeceu de uma doença mortal. O profeta Isaías é enviado em sua casa para dizer: arruma a tua casa, porque você irá perecer. E aí diz as Escrituras, irmãos, que esse homem, mais uma vez, não reúne a medicina da sua época, não reúne os melhores médicos. Ele não vai buscar auxílio, talvez, em outras religiões, porque, na verdade, quem estava determinando, decretando a sua morte era o próprio Deus. Uma coisa é quando você recebe um diagnóstico de um médico, há a possibilidade de que haja ainda tratamentos, em vários casos, mas ali era a própria palavra de Deus, dizendo: arruma a tua casa, organiza a tua família, porque você vai morrer. E aí aquele rei, irmãos, mais uma vez, ele vira o seu rosto para a parede, diz a palavra do Senhor.
e ele ora ao Senhor, e diz as Escrituras que o rei Ezequias chorou muitíssimo. E aí, então, o Senhor manda que o profeta, que já estava fora da cidade, voltasse ao leito do rei Ezequias e dissesse a ele que o Senhor ouviu a sua, ou seja, o Senhor ouviu a sua oração e viu as suas lágrimas. E naquele momento o Senhor estava acrescentando mais 15 anos de vida ao rei Ezequias. Os irmãos podem concordar comigo plenamente que Ezequias, que escreve o Salmo 116, tinha inúmeros motivos para classificar esses eventos da sua vida, como ele descreve no versículo 3 do Salmo 116. Pois no versículo 3 nos diz o seguinte: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. E aí o salmista vai dizer: cair em tribulação e tristeza. Se considerarmos, irmãos, que Ezequias escreve esse salmo a partir dessa experiência, dessas duas experiências que ele vivera, ele está falando exatamente disso. Sua vida foi entrincheirada pelo inferno. Ele vai dizer que eram aflições tal como se fosse o inferno acampado ao seu derredor. Irmãos, por vezes em nossas vidas, nós nos encontramos como o rei Ezequias, em apertos, em aflições, em dificuldades. Parece que o inferno está acampado ao nosso redor. Parece que humanamente não há possibilidade para encontrarmos uma saída. Mas esse salmista está escrevendo um salmo de regozijo. Ele está escrevendo um salmo de gratidão a Deus. E ele está dizendo: o Senhor me livrou. O Senhor ouviu a minha voz. É interessante, irmãos, que ele vai começar o salmo declarando o seu amor a Deus. Ele começa esse salmo dizendo: amo o Senhor. E há uma justificativa para esse amor. E ele vai dizer: eu amo o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Eu não sei como tem sido difícil para você os dias que você tem vivido. Mas eu quero lhe encorajar nesta noite, lhe dizer: olhe para as benécias, olhe para as bênçãos, olhe para aquilo que o Senhor tem conferido a você e a sua família. Ame ao Senhor a despeito de tudo o que está ocorrendo à sua vida. Ame o Senhor, porque esse Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que se inclina para ouvir a oração do seu povo. Meus irmãos, eu não sei você, mas eu fico assim apaixonado por essas histórias. Eu gosto demais da história do rei Ezequias, porque Ezequias vive um momento singular. Imagine você ouvir um decreto, você ouvir a palavra de Deus dizendo: não tem muito tempo, você vai morrer. E aí, então, você, conhecendo o Deus que você serve, você então clama a Ele. E o texto diz, irmãos, claramente que Deus ouviu a oração de Ezequias, e não apenas ouviu, mas também viu as lágrimas, o sofrimento, a dor. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que ouve quando o seu povo clama. É o Deus que olha as lágrimas que escorrem do nosso rosto. É um Deus que não está alheio às dificuldades que o seu povo enfrenta. É bem verdade que há muitas pessoas que sofreram nesse período pandêmico, há muitas pessoas que ainda têm sofrido, estão enlutadas. Mas, irmãos, o que eu quero dizer através da palavra e das Escrituras, que apesar de todo sofrimento, você pode encontrar em Deus alento, consolo. Você pode olhar para além das circunstâncias e você pode olhar para além da dor. Deus não abandonou o seu povo, Deus está com o seu povo.
Deus está com você, meu irmão. Deus está com você. E nós somos, então, encorajados a viver isso. Viver esse tempo de livramento dessa ação de Deus. E aí, você vai perceber que quando o salmista está vivendo essa experiência, ele vai descobrir algumas coisas acerca de Deus. Ele vai descobrir, em primeiro lugar, no verso 4, você pode ver na sua Bíblia. Ele vai dizer o seguinte, ao verso 5, ele vai descobrir algumas coisas acerca de Deus. Ele diz que o Senhor é compassivo. Poderíamos até ler o versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. Aí olha o que o salmista vai dizer, irmãos. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O salmista está exaltando, ou seja, ele está falando sobre o caráter de Deus. Ele está falando sobre esse caráter de Deus. Ele está dizendo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor é compassivo. Ser compassivo significa, irmãos, padecer com. É claro que esse sentimento de ser compassivo é um sentimento que nós temos nos homens. Quando nós estudamos um pouco sobre a forma como Deus se revela a nós, nós temos atributos em Deus que são incomunicáveis. E há aqueles que nós chamamos de atributos comunicáveis. Esse ato de Deus se compadecer do seu povo nem sequer pode se igualar a como nós nos compadecemos do nosso próximo, dos nossos familiares. Esse salmista descobriu que, enquanto estava em aflição, enquanto estava vivendo esses momentos de dificuldade, ele descobriu que Deus é compassivo. Ou seja, Deus estava ali com ele no momento daquela aflição. O salmo que foi lido aqui no culto desta noite, o Salmo 46, o verso 1, é justamente a imagem do Senhor. É o Senhor, o nosso Deus, o Deus que é bem presente no dia da angústia, do sofrimento. E esse salmista, então, descobre, ou seja, o rei Ezequias descobre que o Senhor é compassivo, ou seja, ele está conosco nesses momentos de dificuldade e de adversidade. O Senhor se importa, irmãos. É exatamente isso que eu quero dizer. O Senhor se importa com cada um de nós. Porque há muitas pessoas que acham que Deus é indiferente a elas. Há algumas pessoas que Deus é tão grande que chega a ser inatingível, ou seja, que Deus está além do cosmos, Deus está além do tempo, Deus está além dessa nossa realidade conhecida e não se importa com o que acontece aqui na Terra. Isso não é verdade. Você pode ver nas Escrituras que a soberania de Deus está sendo exercida em absolutamente tudo o que acontece aqui. E eu falo no âmbito geral, da história geral, como em nossas vidas particulares. Deus está gerindo a sua criação, Deus está gerindo a história, e Deus também cuida da nossa pequena história, da sua história. Que às vezes a gente olha para a nossa vida e diz, poxa, a nossa vida é tão pequena, ninguém se importa com o que acontece aqui comigo, com a minha família. Mas você vê que o salmista descreve o Senhor por esta experiência, está dizendo, Deus é compassivo, Deus se importa, Deus sente aquilo que nós sentimos. E é claro, irmãos, que não há melhor figura desse sentir o que nós sentimos do que a própria pessoa do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, encarnou-se, veio a esse ambiente que nós vivemos, e diz as Escrituras que Jesus viveu e absorveu absolutamente tudo no que diz respeito a essa realidade humana. Deus nos conhece.
Deus sabe do que nós passamos, porque ele mesmo encarnou, e ele então sabe na pessoa bendita de Jesus o que nós sofremos, passamos. Nós vamos ver nos evangelhos, Jesus tendo fome, Jesus tendo sede, Jesus sofrendo, ou estando também lutado pela morte do seu amigo Lázaro. Há sentimentos que são semelhantes a nós na pessoa de Jesus. Então, Deus conhece. Deus conhece tudo que nós sofremos e passamos. E aí ele vai dizer, irmãos, que Deus é justo. Ele então diz que o Senhor é justo. Deus é justo, irmãos. E a justiça de Deus, ela está, como eu disse inicialmente, essa justiça não se iguala à nossa, é claro. A justiça de Deus, ela é incomparável. Aquilo que nós temos como ideia de justiça não se compara à justiça de Deus. E quando eu li o que o salmista ou o rei Ezequias escreve, eu penso que ele se referia àquilo que aconteceu com o seu algoz, com aquele que oprimiu a nação de Judá. Quando os irmãos lerem a história, ou vão lembrar, quando Senaqueribe volta para a sua cidade, para a Síria, diz a história, irmãos, que em determinado momento ele está no templo adorando os seus deuses e os seus filhos o mataram. Poderíamos pensar que a justiça do Senhor foi aplicada ali. O Senhor aplicou a sua justiça. E é claro, irmãos, que nós devemos descansar na justiça de Deus. Diz o Salmo 103 que Deus faz justiça aos oprimidos. Nesse tempo, irmãos, nós vivemos um tempo de clamor retumbante. As pessoas estão querendo justiça. As pessoas buscam justiça. Um tempo onde muitas pessoas perderam os seus empregos, pessoas que têm perdido tantas coisas nesse momento pandêmico. Há aqueles que não têm a quem recorrer, precisam de justiça e se sentem injustiçados. Mas diz o salmista que, em meio a toda a aflição vivida por ele descobriu que Deus é justo. Eu não sei se você tem clamado por justiça, você tem buscado justiça, não sei nem em qual âmbito isso se encaixa ou se aplica à sua vida. Mas diz as Escrituras que Deus é justo. E os seus olhos não estão tapados nem obscurecidos para que não veja tudo o que tem acontecido nesse mundo e nas nossas vidas. Então, ele diz que o Senhor é justo. O Senhor é justo. E aí, então, ele vai dizer que o nosso Senhor, o nosso Deus, é misericordioso. Ele conclui, então, dizendo que nessa experiência vivida por ele descobriu esse caráter de Deus. Deus é misericordioso, ou seja, ele olha para si mesmo, Ezequias, e entende que não há absolutamente nada com que ele pudesse dizer, olha, o que aconteceu foi resultado dos meus esforços. Ele entende que tudo que ocorre é pela misericórdia do Senhor. E é isso que nós devemos entender, irmãos. A misericórdia, o que tem acontecido em benefício das nossas vidas, nada mais é do que a misericórdia do Senhor. As pessoas acham que merecem. As pessoas trabalham pensando que podem barganhar com Deus. Mas tudo que vem em nosso benefício, irmãos, é misericórdia, é favor, é graça de Deus. O Senhor não desamparou a nossa casa, o Senhor não desamparou as nossas vidas por sua misericórdia. Isso é um consolo para nós, porque há aqueles que no percurso da caminhada cristã falharam, caíram, se afastaram, estão vivendo uma vida na fé tão minguada. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que a misericórdia do Senhor está aqui para nós, para nos salvar, para nos libertar daquilo que oprime as nossas vidas. Ele está aqui porque ele é misericordioso. Eu acho isso interessante.
Ezequias não atribui os resultados de suas vitórias ao seu exército, por exemplo, não atribui a uma estratégia que ele possa ter tido, não, ele atribui ao Senhor. E é por isso que esse salmo é um salmo testemunhal. Aqui nós temos a declaração de fé de alguém. É alguém testemunhando, é alguém falando a nós essas coisas tão maravilhosas. E aí, irmãos, o salmista vai nos falar sobre alguns livramentos que ele recebera. Verso 8 nos diz o seguinte. Leiamos do verso 6 para não passar direto. O verso 6 nos diz assim: o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado e ele me salvou. Aí ele vai dizer: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Aqui nós temos, irmãos, uma linguagem que nós chamamos de solilóquio. O solilóquio é você falar consigo mesmo. Quantas vezes a gente não se pega falando conosco? E aqui é o salmista olhando para o espelho e falando consigo mesmo. Irmãos, é muito fácil falarmos, instruirmos, aconselharmos os outros. Mas o difícil é olharmos no espelho e falarmos para nós mesmos. E aqui você vê esse solilóquio. Ele está dizendo para si mesmo: olha, alma, fica calma. Volta ao teu sossego. Volta ao sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Há uma reflexão introspectiva aqui. Está dizendo: olha, há razões, minha alma, há razões para que você se mantenha em calma, na calmaria, na paz. Seria muito bom, irmãos, se todos os dias da nossa vida nós falássemos com a nossa alma no espelho. Às vezes o coração quer se afligir, às vezes a gente quer se desesperar, mas aí a gente tem que olhar no espelho e falar conosco mesmo. E dizer: olha, calma, alma. Por quê? Porque o Senhor tem sido generoso. O Senhor não te desamparou jamais. E é isso, irmãos. A gente pode olhar para a nossa vida e a experiência de vida que nós temos e dizer que o Senhor jamais nos abandonou. O Senhor está conosco. Não há razões para que possamos, nesse tempo, descrer do Senhor. Então, há esse solilóquio, há essa declaração, há esse confronto consigo mesmo. Ele está confrontando a si mesmo e dizendo: não é tempo, Ezequias, de sair da confiança, do sossego, de descrer do Senhor. Antes, tem que crer no Senhor. E ele está descrevendo os eventos que ele vivera. Mais uma vez, eu falo sobre isso. Lembre os irmãos que ele está descrevendo eventos de sua vida. Possivelmente aqueles que foram pontuais, singulares. E nesses momentos ele teve que olhar para o espelho e falar consigo mesmo, admoestar a sua própria alma, à luz das Escrituras. E nós fazemos hoje, irmãos, assim. Admoestamos a nossa própria alma à luz da palavra, das Escrituras, da palavra do Senhor. E aí, irmãos, então chegamos no verso 8, quando ele vai, então, descrever os momentos de livramento. Ele vai descrever momentos de livramentos que ele viveu. E ele vai dizer o seguinte: pois livrar-te da morte a minha alma. Ele está falando que o Senhor livrou da morte a sua alma. E veja que ele está dizendo o seguinte: mais do que o livramento físico, Deus o livrou espiritualmente da morte. A morte aqui é a morte espiritual. Infelizmente, há muitos que têm sucumbido, que têm... muitas pessoas capitularam-se nesse momento de aflição. Aí, Ezequias está dizendo: o Senhor livrou a minha alma da morte. Isso aqui é livramento
espiritual. Ou seja, o Senhor livrou, não permitiu que Ezequias sucumbisse nesse período tão difícil da sua vida. O Senhor livrou a sua alma. E é isso, exatamente isso, irmãos, que nós devemos pensar nesse tempo. Devemos pensar naquilo que deve ser prioridade para nós. Nem tudo você vai poder guardar nessa caminhada. Às vezes as coisas se perdem. Infelizmente, hoje nós estamos em uma situação financeira, amanhã nós não sabemos. Mas note que a preocupação de Ezequias é com a alma. Não se pode perder a alma. A gente perde as coisas nessa vida, você trabalha, recupera, Deus lhe dá saúde, mas a alma não pode se perder. Ele não perdeu a sua alma nesse processo da vida, irmãos. Acho tão interessante o que o Senhor Jesus fala ali no Novo Testamento, que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma nesse processo? O que adianta? E aqui nós temos essa profunda reflexão, e ele está dizendo: o Senhor me livrou de me perder nesse percurso. O Senhor livrou minha alma. O Senhor não permitiu que eu caísse. O Senhor não permitiu que eu me perdesse, que eu enveredasse por um caminho de incredulidade. Mas o Senhor preservou a minha alma. Irmãos, essa é a minha oração. Eu tenho orado por mim, orado pela minha família, pedido ao Senhor. O Senhor não... O que se perdermos alguma coisa, que não seja a alma. Olhe nesse sentido. Há muitas perdas nesse tempo, mas o Senhor tem preservado a nossa alma. O Senhor tem preservado a nossa vida. Posso até dizer que o Senhor tem preservado a vida daqueles que estão conosco. O Senhor tem preservado. Eu digo no sentido de perder a alma eternamente. O Senhor tem nos guardado. É por isso, irmãos, que a nossa esperança não deve se reduzir ou se resumir a essa vida que vivemos. As Escrituras nos apontam para uma vida que vai para além desta realidade comum. Essa realidade trivial que sofre com a contingencialidade do tempo. As coisas estão deteriorando, acabando nesse tempo. E o que se deve preservar nesse tempo é a alma, é a comunhão com o Senhor, é manter com Ele essa comunhão, nutrir com Ele diariamente essa comunhão. Eu falo isso, irmãos, porque muitas pessoas estão preocupadas. Claro que nós nos preocupamos com aquilo que trabalhamos, nos engajamos muitos anos para conquistar, mas eu quero lhe mostrar uma perspectiva bíblica acerca disso. Lute, trabalhe, mas não esqueça que aquilo que você tem como maior tesouro é a sua salvação em Cristo Jesus. É o fato de que o Senhor tem livrado a tua alma. E aí, ele vai dizer que o Senhor também livrou das lágrimas os seus olhos. Ele livrou das lágrimas os seus olhos, ou seja, o Senhor deu a ele livramento emocional. É o Senhor que deu livramento, esse livramento emocional, né? E nesse tempo nós vivemos um tempo onde as emoções estão conturbadas, as incertezas, as notícias e os prognósticos que são apresentados para o que nós estamos vivendo, às vezes são pouco animadores. Mas você vê que ele sentiu que o Senhor o guardou, que o Senhor guardou as suas emoções, que o Senhor guardou o seu coração, o Senhor guardou, não permitiu que ele entrasse em desespero a tal ponto de chegar a uma situação profundamente depressiva. E, na verdade, o salmista fala de uma experiência que ele viveu. Os versículos que lemos anteriores a esse, vai dizer que, em determinado momento, ele caiu em tristeza, em tribulação. Tristeza, esse cair em tristeza, em tribulação, é sentir esta pressão, né? Mas, apesar de ele ter vivido isso, diz o texto que o Senhor o livrou.
o Senhor o livrou. Às vezes, irmãos, a gente, e é claro que eu vou falar o que eu vou dizer agora com muito cuidado para que os irmãos não entendam errado o que eu vou dizer, mas se os irmãos pararem para pensar, há à disposição de cada um de nós uma ferramenta, uma conexão tão preciosa e que nos possibilita viver coisas sobrenaturais. E eu estou me referindo àquilo que esse homem observou, que é a oração. É claro que se há alguém que tenha passado ou está passando por momentos difíceis, não está conseguindo gerir as suas emoções, sente que necessita de um acompanhamento clínico, alguém especializado da área da saúde, claro, procure alguém nesse sentido para lhe orientar, para lhe guiar. Mas não nos esqueçamos, irmãos, de que o Senhor disponibilizou para nós um meio pelo qual nós podemos orar, buscá-lo. E há a possibilidade que o Senhor nos sare através desse momento de leitura das Escrituras, de comunhão com Ele. Eu sei que as experiências não se aplicam a todos, mas eu, por exemplo, há momentos que a aflição vem ao coração e eu tenho um remédio. O remédio é dobrar os joelhos no pé da cama e orar a Deus. E muitas vezes a aflição vai embora. É pegar um texto das Escrituras e ler e aquele texto falar ao coração. O Espírito Santo, Senhor, aplicar ao coração. E então aquela dor, aquele sentimento de tristeza vai embora. Porque o Senhor assim quis fazer, que o seu povo tivesse à sua disposição o meio pelo qual nós nos relacionássemos com Ele. E Ele, então, viesse tirar de nós todas as mazelas do nosso coração. Mais uma vez, eu repito, aos irmãos que eu não estou dizendo que se você tem passado por momentos, problemas na área emocional, questões psicológicas, talvez, nesse período, que você não busque um profissional da área da saúde. O que eu estou dizendo é que você tem também à sua disposição o meio pelo qual o Senhor nos deu, que é as Escrituras, é a comunhão com Ele. Então, o rei Ezequias está dizendo que o Senhor livrou os seus olhos das lágrimas. E temos uma esperança eterna, irmãos. Os irmãos lembram que lá em Apocalipse tem uma esperança para nós? Porque nesse mundo, irmãos, nós choramos. Vimos agora há pouco a história do rei Ezequias. O Senhor viu as lágrimas do rei Ezequias. Nesse mundo nós choramos. Mas se pararmos para pensar na nossa esperança eterna e aquilo que está reservado para cada um de nós, diz a palavra que haverá um dia que as lágrimas dos nossos olhos serão enxutas e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Irmãos, nós devemos depositar a nossa esperança naquilo que está escrito na palavra, naquilo que o Senhor tem já predito a cada um de nós através da sua santa palavra. Haverá um dia, irmãos, que o Senhor irá enxugar dos nossos olhos toda lágrima, toda dor. Diz a palavra que não haverá fome mais lá. Irmãos, temos que ter essa esperança. Temos que ter essa esperança. Porque se a nossa esperança, se estamos confiados no Senhor, eu lhe garanto que essa esperança não murcha, não falha, não erra. É uma esperança que você coloca em Deus e ela não irá falhar. Ela permanece firme para nós, porque é palavra de Deus. E não há absolutamente nada que Deus tenha dito que Ele não cumpra. Ele tem cumprido a sua palavra, os seus desígnios para com o seu povo. O Senhor tem cumprido sua palavra. E aí, por fim, ele vai dizer que o Senhor livrou os seus pés da queda, ou seja, livramento moral. É o Senhor guardando a vida do seu servo nesse período de aflição. O Senhor também guardou a vida de Ezequias, para que ele não tomasse atitudes que não coadunassem com a vontade do Senhor. E aí, irmãos,
Eu quero, então, depois de tudo que já tenho dito até aqui, responder de forma prática a nossa pergunta, o nosso grande questionamento. O que fazer, então, irmãos, em tempos de crise, à luz dessa palavra? A primeira coisa, que já até falamos aqui, a primeira coisa que devemos fazer em tempos de crise é continuar a invocar o nome do Senhor. Diz Jeremias 33:3, o Senhor ali fala a Jeremias, lhe faz uma promessa, e ele diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Há uma promessa para nós, irmãos, de que se nós clamarmos ao Senhor, Ele irá nos responder. Veja que essa é a resolução de vida do salmista. Ele está dizendo: eu irei clamar. Em tempos de crise, Ezequias clamou a Deus. E essa é a primeira resposta desse questionamento. É clamar a Deus. Será se você tem clamado a Deus? Será se você tem reunido a sua família para juntamente clamar ao Senhor? É o tempo, irmãos, de clamarmos a Deus, buscá-lo, buscar a sua orientação, buscar em sua palavra respostas aos nossos questionamentos. É tempo de clamar ao Senhor. E em segundo lugar, ele vai dizer que no versículo 1, ele faz essa resolução de vida, ele diz que ele ama o Senhor. Ele ama ao Senhor. Como já disse até aqui, nós não podemos deixar de amar o Senhor. Devemos, irmãos, amar o Senhor, entendendo que tudo que ocorre em nossas vidas está sobre o cuidado dele. Absolutamente tudo, irmãos. E quando nós falamos em amar o Senhor, há implicações sobre como amar a Deus, como amar ao Senhor. E foi o Senhor Jesus que nos ensinou. O Senhor Jesus disse que aqueles que o amam guardarão a sua palavra. Guardarão a sua palavra. Aqueles que amam ao Senhor devem guardar a palavra, ou seja, devem praticá-la, devem andar na palavra do Senhor. E foi justamente isso que esse salmista fez. Ele pratica a palavra de Deus, ele busca o Senhor e ele está praticando, então, a palavra do Senhor, e é por isso que ele ama a Deus. Não há demonstração, irmãos, de amor que possamos dar a Deus, a não ser quando cumprimos a sua palavra, quando observamos a sua palavra, quando amamos a palavra, quando nos debruçamos nela. Infelizmente, há muitos cristãos que dizem que amam ao Senhor, mas não têm nenhum contato com a palavra de Deus. Não leem, não têm prazer nas Escrituras. Mas vejamos, irmãos, que amar a Deus implica em guardar a palavra do Senhor, andar em conformidade, a termos uma configuração de vida com base na palavra de Deus. E não é guardar, irmãos, aquilo que nos agrada. Tem crente que assim, guarda o que é conveniente a ele. Mas as Escrituras, irmãos, toda ela é orientação, é conselho para nós, é agradável, é aprazível que nós a observamos completamente. E, por fim, irmãos, o salmista faz a sua última resolução de vida. E é justamente o que nós devemos fazer em tempos de crise. O verso de número 9, ele diz o seguinte: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Deus seja louvado, irmãos, pela aplicação, pela forma como esse homem entendeu os propósitos e os desígnios do Senhor para a sua vida. Ele está fazendo um compromisso, que a sua vida, a partir de então, ele observará isso. Ele vai andar na presença do Senhor. E é interessante, ele não vai andar na presença do Senhor
no templo. Apenas. Diz aqui a palavra que ele vai andar na presença do Senhor, na terra dos viventes. Porque, irmãos, é mais fácil andarmos na presença do Senhor no nosso convívio diário de igreja. Mas o difícil, eu posso dizer, na verdade, que o que importa é que nós andemos na presença do Senhor muito mais, aplicando a sua palavra, vivendo a vida tal qual as Escrituras nos orientam a fazê-lo, na presença, ou seja, na terra dos viventes. Ezequias, ele está aqui trazendo uma configuração para a sua vida e dizendo: eu vou testemunhar por onde eu andar, ao palmilhar os meus pés nesta terra, onde quer que eu esteja, eu serei um testemunho vivo da glória de Deus. E é exatamente isso que Deus quer de nós, irmãos. Que sejamos testemunhos vivos de sua glória, que andemos em sua presença, na terra dos viventes. É na repartição onde você trabalha. É lá naquele lugar onde as pessoas não creem em Deus. É lá naquele lugar, talvez na universidade para os jovens, onde há uma luta ferrenha. É lá que o Senhor quer que nós façamos a diferença. E Ezequias está falando isso, ele está sentando em seu coração: eu vou andar na presença do Senhor na terra dos viventes. Tempos de crise, irmãos, nós devemos fazer isso. Trazer essa configuração que o Salmo nos diz, para que possamos viver andando na presença do Senhor. Esta noite, irmãos, eu gostaria, antes de concluir essa palavra, orar com vocês, pedindo que o Senhor possa trazer ao nosso coração o entendimento e que Ele possa nos guiar. Estamos às portas de vivermos um novo momento, retornaremos para a igreja, teremos os nossos cultos presenciais, e a minha oração tem sido que o Senhor possa despertar o seu povo cada dia mais, irmãos, para que possamos servi-lo, e que o Senhor tire do nosso coração todo o assombro, todo o medo. É claro, irmãos, que devemos, e eu vou ser bem claro e enfático nisso, irmãos, tomemos cuidado, observemos todas as prescrições de saúde para nos mantermos livres desse vírus, claro, mas que nós também tenhamos, irmãos, coragem para viver a nossa fé, coragem para não capitularmos em uma vida de medo, de pânico. Que o Senhor te desperte, que o Senhor levante o teu coração, que você que está prostrado, tem se sentido tão abatido nesses dias, o Espírito Santo de Deus, meu irmão, te levante para a glória do seu nome. Vamos orar.